Os 5 princípios essenciais de Napoleão Hill, capítulo 3, persistência. O esforço sustentado necessário para produzir sucesso. A persistência é um fator essencial no processo de transmutar o desejo em seu equivalente financeiro. A base da persistência é a força de vontade. A maioria das pessoas abre mão de seus objetivos e propósitos e desiste no primeiro sinal de oposição ou infortúnio. São poucos os que insistem, apesar de qualquer contrariedade, atingir o objetivo desejado. Há pouquíssimos Fords, Carnegies, Rockefellers e Edsons por aí. A persistência é um estado de espírito, portanto, pode ser cultivada. Como todos os estados de espírito, a persistência se baseia em causas determinadas, dentre as quais: primeiro, definição de propósito. Saber o que se quer é o primeiro e talvez mais importante passo para cultivar a persistência. Uma motivação nos força a superar muitas dificuldades. Segundo, desejo. É comparativamente fácil desenvolver e manter a persistência ao correr atrás do objetivo de um desejo intenso. Terceiro, autoconfiança. Acreditar na própria habilidade de realizar um plano nos encoraja a consegui-lo com persistência. Quarto, definição de planos. Planos bem organizados, mesmo quando fracos e completamente inviáveis, estimulam a persistência. Quinto, conhecimento apurado. Saber que os nossos planos são bons, com base na experiência ou na observação, favorece a persistência. O achismo, quando substitui conhecimento, destrói a persistência. Sexto, cooperação. Empatia, compreensão e cooperação harmônica com os outros tendem a desenvolver a competência. Sétimo, força de vontade. O hábito de concentrar nossos pensamentos na construção de planos para a realização de um propósito definido leva à persistência. Oitavo, hábito. A persistência é o resultado direto do hábito. A mente absorve e se torna parte da experiência diária da qual ela se alimenta. O medo, o pior dos inimigos, pode ser efetivamente curado pela repetição forçada de atos de coragem. Todos que já viram alguém na ativa em uma guerra sabem disso. Faça uma autoanálise e estabeleça-se em quais dos aspectos você está deixando a desejar nesta qualidade essencial. Avalie-se com coragem, ponto a ponto, e veja quantos dos 8 fatores de persistência lhe faltam. A análise pode levá-lo a descobrir coisas que o farão se enxergar de outra forma. Sintomas da falta da persistência. Você encontrará aqui os verdadeiros inimigos que se colocam entre você e qualquer realização notável. Você encontrará não apenas os sintomas que indicam uma deficiência da persistência, mas também as causas profundamente arraigadas no subconsciente que causam essa deficiência. Estude a lista com atenção e encare-se de frente se você quiser saber quem é e o que é capaz de fazer. Estas são as deficiências que precisam ser dominadas por todos aqueles que desejam acumular riquezas. Não conseguir dinheiro ou reconhecer e definir com clareza exatamente aquilo que se quer. Procrastinação, com o seu motivo, geralmente justificada por uma vasta gama de álibis e desculpas. Falta de interesse em adquirir conhecimentos especializados. Indecisão, o hábito de passar a bola em todas as circunstâncias em vez de enfrentar os problemas de frente, também justificadas por álibis. O hábito de recorrer a álibis em vez de criar planos definidos. Autossatisfação. Há pouquíssimas chances de cura para esse flagelo e nenhuma esperança para aqueles que dele sofrem. Indiferença, geralmente refletida na disposição de ceder em qualquer ocasião, em vez de enfrentar a oposição e lutar. O hábito de culpar os outros pelos próprios erros e aceitar as circunstâncias desfavoráveis como se fossem inevitáveis. Desejo fraco,
por negligenciar a escolha da motivação que impulsiona a ação. Disposição, talvez até entusiasmo, de desistir no primeiro sinal de derrota. Falta de planos organizados e escritos em um local onde possam ser analisados. O hábito de se negar e levar as ideias adiante, ou de se negar a agarrar as oportunidades que se apresentam, fica apenas no desejo. O hábito de se agarrar à pobreza em vez de buscar a riqueza. Ausência geral de ambição de ser, fazer e possuir. Buscar todos os tipos de atalho para a riqueza, tentando obter sem dar em troca um equivalente justo, geralmente refletido no hábito de apostar, empenhando-se em conseguir ganhos fáceis. Medo de críticas, incapacidade de criar planos e colocá-los em ação por causa do que as outras pessoas vão pensar, dizer ou falar. O lugar desse inimigo é no topo da lista, porque ele geralmente se manifesta no nosso subconsciente, onde sua presença não é notada. Vamos examinar agora alguns dos sintomas do medo de críticas. A maioria das pessoas permite que familiares, amigos e o público em geral as influenciem a tal ponto que elas não conseguem viver a própria vida por ter medo de críticas. Inúmeras pessoas cometem os erros no casamento, pagam preço e passam a vida infelizes e descontentes porque têm medo das críticas que podem vir se elas corrigirem o erro. Qualquer pessoa que já tenha se submetido a essa forma de erro sabe o mal irreparável que ele causa, destruindo as ambições, a autoconfiança e o desejo de crescer. Milhões de pessoas se negam a voltar a estudar depois de sair da escola porque têm medo das críticas. Incontáveis homens e mulheres, tanto jovens quanto de mais idade, permitem que os parentes arruinem suas vidas em nome de algum dever porque eles têm medo das críticas. O dever não exige que ninguém se sujeite à destruição das ambições pessoais e abra mão do direito de viver a vida do jeito que melhor lhe convier. As pessoas se negam a se arriscar nos negócios porque têm medo das críticas que podem vir caso elas falhem. O medo da crítica nesses casos é mais forte do que o desejo de sucesso. Muitas pessoas se recusam a definir métodos para si, ou se negam até mesmo a escolher uma carreira porque têm medo das possíveis críticas dos parentes e amigos. Não sonhe tão alto, as pessoas vão achar que você enlouqueceu. A única oportunidade com que as pessoas podem contar são as oportunidades que elas mesmas criam. Essas oportunidades surgem pela aplicação da persistência. O ponto de partida é a definição de propósito. Analise as primeiras 100 pessoas que você encontrar. Pergunte-lhes o que elas mais querem na vida e 98 responderão que não sabem dizer. Se você insistir em obter uma resposta, algumas dirão segurança, outras dirão dinheiro, poucas dirão felicidade e algumas outras dirão fama e poder, enquanto outras dirão reconhecimento social, tranquilidade, habilidade de cantar, dançar ou escrever. Mas nenhuma delas conseguirá definir melhor ou indicar qualquer tipo de plano para realizar os seus desejos expressos tão vagamente. A riqueza não vem só porque você deseja. A riqueza só vem com planos, sustentados por desejos determinados, colocados em prática com constante persistência. Como desenvolver a persistência? Há 4 passos simples que levam ao hábito da persistência. Eles não exigem muita inteligência, qualquer tipo de educação específica, nem muito tempo ou esforço. Os passos necessários são: um propósito definido, apoiado por um desejo ardente de realização. Um plano definido, expresso em ações contínuas. Uma mente bem fechada, contra todas as influências negativas e desanimadoras, inclusive as sugestões de parentes, amigos e conhecidos. E último, uma aliança amigável com uma ou mais pessoas que darão o incentivo necessário para que se possa seguir adiante com os planos e propósitos. Esses 4 passos são essenciais para o sucesso em todas as esferas da vida. Todo propósito
dessa filosofia é permitir que se possa transformar esses passos em hábitos. Esses são os passos pelos quais podemos controlar os nossos destinos financeiros. São os passos que levam à liberdade e independência de pensamento. São os passos que levam à riqueza em pequenas ou grandes quantidades. São os passos que levam ao poder, à fama e ao reconhecimento mundial. São os passos que garantem oportunidades favoráveis. São os passos que convertem sonhos em realidades palpáveis. Eles também levam ao controle do medo, do desânimo e da indiferença. Há uma recompensa magnífica para todos que aprendem a dar esses 4 passos. É o privilégio de escrever a própria história e fazer a vida render o preço que for pedido. A maioria das pessoas conquistou a maior das suas realizações dando apenas um passo além do seu maior fracasso. Napoleão Hill. Persistência na prática. Como você pode aumentar sua força de vontade e criar impulso para realizar seus objetivos? Como você reage diante de obstáculos? O que você pode fazer para transformar suas reações negativas em passos positivos que gerem persistência? Ao olhar para os obstáculos que se colocam entre você e os seus objetivos, como você pode tornar possível o impossível? Se todo fracasso traz consigo a semente de um benefício equivalente, o que pode ser aprendido com os fracassos que você teve até agora? Curta, inscreva-se e compartilhe.